E Lucas, capítulo 19, vai ser o primeiro texto. Nós vamos trabalhar com dois textos hoje. Primeiro Lucas 19 e depois 2 Reis, capítulo 13, a partir do verso 14. Nós vamos ler Lucas 19, dos versos 39 até ao 44. E depois, mais à frente, nós leremos o segundo livro dos reis de Israel, no capítulo 13. Então, a palavra do Senhor diz assim: quando ele já estava perto da descida do Monte das Oliveiras, toda a multidão dos discípulos começou a louvar a Deus alegremente em alta voz. Por todos os milagres que tinham visto, exclamavam: bendito é o Rei que vem em nome do Senhor. Paz no céu e glória nas alturas. Alguns dos fariseus que estavam no meio da multidão disseram a Jesus: Mestre, repreende os teus discípulos. Eu digo a vocês, respondeu ele, se eles se calarem, as pedras clamarão. Quando se aproximou e viu a cidade, Jesus chorou sobre ela. Jesus chorou sobre Jerusalém, essa cidade que se refere aqui o texto. Quando se aproximou e viu a cidade, Jesus chorou sobre ela e disse: se vocês compreendessem neste dia, sim, você também, o que traz a paz, mas agora isso está oculto aos seus olhos. Virão dias em que os seus inimigos construirão trincheiras contra você e rodearão e cercarão de todos os lados. Também a lançarão por terra, você e os seus filhos. Não deixarão pedra sobre pedra, porque você, olha aqui como termina esse texto, porque você não reconheceu a oportunidade que Deus concedeu. Ou em algumas versões, porque você perdeu o tempo da visitação de Deus. Mas eu gosto aqui quando a NVI fala sobre oportunidade. Você não reconheceu a oportunidade que Deus te deu. Veja bem, Jesus andou pela terra operando milagres, mas o que ele mais queria que o povo entendesse é quem ele era e qual era o verdadeiro sentido da sua mensagem enquanto ele pisou sobre essa terra. Queridos, Jesus não veio apenas aqui para realizar milagres ou para ressuscitar morto. Não, isso acontece porque o poder dele faz coisas sobrenaturais, mas o que Jesus mais queria é que eles entendessem quem ele era, que ele era o Filho de Deus e que ele podia livrar aquele povo da morte eterna. Mas imagina você, uma festa acontecendo, as pessoas aplaudindo, gritando Hosana ao que vem, em nome do Senhor, porém ele chorando e dizendo: vocês não entenderam, foi nada. Sabe, você fazer uma festa para o aniversariante chorar e não se alegrar? Ou eu acho que foi essa sensação que Jesus teve. Eles estão ali, palmas espalhadas por todo o chão, palmas levantadas, né, de palmeiras, e também mantos de palmas espalhando: vem o rei sobre Jerusalém. Tem um hino antigo que fala sobre isso, e o povo cantando Hosana, Hosana ao rei. Lembra disso? Hosana, Hosana ao rei. Tem uma canção antiga dessa, e Jesus olhando para aquilo, diz a Bíblia que ele chorou sobre Jerusalém. E no final, aqui no verso 44, ele fala: porque vocês perderam a oportunidade que Deus deu a vocês. Eu quero que você entenda que nem todas as oportunidades são iguais. Nem toda oportunidade. Tem oportunidades na nossa vida que não se repetem. E tem gente que chora até hoje porque ele reconhece que ele perdeu uma grande oportunidade na vida. Às vezes uma proposta, às vezes, eu não sei, às vezes um casamento que você teve medo, às vezes uma carreira, às vezes um ministério, e uma oportunidade que hoje você chega e fala: puxa vida, eu perdi aquela oportunidade. A gente ouve isso no dia a dia: rapaz, apareceu uma oportunidade boa para mim, mas eu perdi. Por exemplo, de trocar o meu carro, a oportunidade era boa, mas eu não liguei na hora que eu combinei, eu não fui no dia que eu marquei, então eu perdi aquela oportunidade. E eu estou falando aqui de coisas
triviais, não assim em relação a coisas tão importantes, mas existem momentos da nossa vida que são decisivos, momentos da nossa vida que podem definir o nosso destino e a nossa carreira, e nós precisamos estar atento para nós não perdermos as oportunidades que Deus nos dá. E outra coisa também que precisamos estar alerta: não somos nós quem decidimos quando o milagre vai acontecer. Que falta da igreja para dizer amém. Não sou eu que marco hora para o milagre acontecer. Vem amanhã às 6 da tarde que você vai ser curado. Vem amanhã às 5h45 que você vai receber. Porque eu não marco hora para o milagre acontecer. Deus é poderoso para fazer quando Ele quer. O tempo dEle é perfeito. A hora dEle é exata. Ele sabe quando, como, que maneira, os caminhos que Ele vai usar. Deus tem tudo nas suas mãos, debaixo do seu comando. E outra coisa, outra coisa que você não decide, que isso aqui nós temos que fazer, você não tem que decidir quando fazer a vontade de Deus. A vontade de Deus deve ser feita sempre. Amém? Agora, eu posso fazer a vontade de Deus, mas ainda assim não reconhecer a visitação de Deus. Nem sempre fazer a vontade de Deus, ou agradar a Deus, ou seguir o manual à risca. Lembra aquele jovem rico? Eu cumpro todos os mandamentos. Eu sei de cor, desde criança. Eu sei de cor e salteado e obedeço tudo. Mas Jesus falou: te falta uma coisa. Para algumas pessoas tem esse uma coisa faltando. E que na verdade essa uma coisa que Jesus estava faltando era a seguinte: olha, é você discernir quem eu sou. Mais do que um ritual, mais do que você se orgulhar em não roubar, não matar, não adulterar, não fazer isso, não cobiçar. Olha só, isso é sua obrigação. Legal você obedecer isso, mas te falta uma coisa. E essa uma coisa, às vezes, é esse tempo da visitação. É esse tempo onde Deus vem bailar com a gente. É esse tempo onde o Espírito Santo está, totalmente disponível para fazer algo sobrenatural, mas a gente está com o olho aqui, mas a mente lá fora, de corpo presente. Eu sei como funciona, aprendi a apertar os botões, mas eu não estou discernindo o que Ele quer fazer nesse tempo. Estamos vivendo num tempo favorável de recebermos o sobrenatural de Deus. Eu creio nisso. Se você crê, diz um amém aí. Então eu tenho que estar atento para eu não perder essa oportunidade. E outra coisa, querido, precisamos buscar, trazer de volta para a superfície o entusiasmo. Há um alto custo para um baixo entusiasmo. Há um alto custo, pastor Léo, para um baixo entusiasmo, e você pode perder o seu momento, a sua oportunidade. Você sabia que você pode perder um momento tremendo quando você não responde à altura do que Deus está te falando? Porque todos nós temos expectativas. Isso aqui não é novidade, que eu falo isso às vezes, que todos nós temos expectativas em relação a Deus. Mas eu quero que você entenda que Deus também tem expectativas em relação a você. Nós queremos sempre mais de Deus, queremos a cura de Deus, queremos o favor de Deus, queremos o livramento de Deus, queremos o melhor de Deus. Não está errado nada disso em eu querer receber coisas da mão do meu Deus, mas eu preciso entender que assim como eu tenho expectativas em relação a Deus, Deus também tem expectativas em relação a mim. Quando Ele me fala algo, Ele espera que eu corresponda àquilo. Quando Ele me manda, ou o meu espírito sente que eu devo fazer tal coisa, ou seguir tal direção, há uma expectativa do céu, se eu vou corresponder àquilo que o Espírito está gerando no meu coração. Você pode perder uma oportunidade. E aí eu quero ir lá para 2 Reis, capítulo 13, que é um texto conhecido. Vários pastores aqui já pregaram sobre isso, mas tem a ver com essa questão do baixo entusiasmo ou da baixa expectativa. Um texto conhecido no segundo livro de Reis, no capítulo 13, quando o rei Jeoás vai
visitar Eliseu no seu leito de morte. Isso é, Eliseu já estava enfermo com a enfermidade que o levaria à morte. E a partir do verso 14, você precisa entender, lembra? No Antigo Testamento, Deus falava através dos profetas. Então, um profeta, ele representava o próprio Deus ali falando com a pessoa. Eles iam consultar o profeta, isso era o costume, isso era como acontecia na época, eles iam consultar o profeta. Então, o rei vai até Eliseu e diz: ora, Eliseu estava sofrendo da doença da qual morreria. Então, Jeoás, rei de Israel, foi visitá-lo e, curvado sobre ele, chorou, gritando: meu pai, tu és como os carros e os cavaleiros de Israel. E Eliseu lhe disse: traga um arco e algumas flechas. E ele assim fez. Pegue o arco em suas mãos, disse ao rei de Israel. Quando pegou, Eliseu pôs suas mãos sobre as mãos do rei e lhe disse: abra a janela que dá para o leste e atire. O rei o fez. Eliseu declarou: esta é a flecha da vitória do Senhor, a flecha da vitória sobre a Síria. Você destruirá totalmente os arameus em Afeque. Em seguida, Eliseu mandou o rei pegar as flechas e golpear o chão. E ele golpeou o chão 3 vezes e parou. O homem de Deus ficou irado com ele e disse: você deveria ter golpeado o chão 5 ou 6 vezes, assim iria derrotar a Síria e a destruiria completamente, mas agora você vencerá somente 3 vezes. Aqui você pode ver um clássico exemplo de alguém que entra na presença de Deus com baixo entusiasmo. Gente que entra na presença de Deus só olhando o problema presente, não vê em relação ao futuro. Ele entra na presença de Deus já choramingando, sabe? Baixa expectativa, baixo entusiasmo. O profeta ficou irado. O profeta acho que voltou para a cama e falou: eu vou dormir de novo, porque tu é um cabra frouxo. Eu quero saber de uma coisa? Agora, só que baixo entusiasmo, que cara mais sem ânimo, que coisa sem expectativa nenhuma. Era para tu ter atirado todas as flechas que você tinha na tua aljava. Fica economizando flecha. Eu estou trazendo para os dias de hoje como se Eliseu tivesse... Quantas flechas tu tem? Está com falta de flecha nessa aljava? Por causa do teu baixo entusiasmo, por causa da tua baixa expectativa, só vai ter 3 vitórias. Enquanto você poderia resolver o problema inteiro. Assim tem muita gente que entra na presença de Deus domingo após domingo. Ele não levanta a mão para adorar, ele não se envolve com a presença, não tem expectativa, não tem entusiasmo e ainda quer que Deus responda. Deus vai responder de acordo com a tua expectativa, de acordo com o teu entusiasmo. Sai desse lugar de baixo entusiasmo e corresponda ao que Deus quer fazer. Meu Deus do céu, alguém me ajuda aí. Dá um glória a Deus na sua casa, grava aí no Instagram e solta. Quando Deus te dá uma direção através de uma palavra, Ele fica na expectativa. Eu quero ver como Ele vai agir agora. Eu quero ver se Ele vai ter coragem de fazer isso agora. Eu quero ver se Ele vai ter coragem de cair de cabeça mesmo, sem duvidar que eu estou com Ele, que eu estou à frente de tudo. Eu quero ver. Olha lá. Acho que Deus fala assim: Eliseu fica irado com Jeoás, porque esse baixo entusiasmo, há um preço alto, sabe? Por um baixo entusiasmo, as consequências vão vindo lá na frente. As pessoas vêm para o culto, escutam a mensagem, ouvem a mensagem, mas é apenas mais um domingo, mais uma terça, e não gera expectativas no seu coração. Você tem que chegar aqui alegre, você tem que chegar aqui, levantar as suas mãos como se fossem flechas, soltar a tua voz como se fossem flechas, sabe? E se entusiasmar na presença de Deus. Não é para os outros ouvirem, é para que o céu possa ver e o mundo espiritual possa ver o adorador que é em você. E o seguinte, tua aljava está cheia de flecha.
Não economize o teu louvor a Deus, não economize a tua adoração a Deus, não economize tua dedicação, a tua consagração, não economize, não seja tímido, não seja acanhado, pega tudo que você tem e joga. Meu Deus do céu, tem que haver uma resposta animada dentro de nós, ou então nós perderemos oportunidades inacreditáveis. Aí não adianta você querer ficar comparando a sua vida com a do irmão do lado, se ele teve coragem de fazer coisas que você não teve, se ele teve coragem de fazer renúncias que você não está tendo coragem de fazer. As oportunidades não são iguais, algumas oportunidades nunca mais se repetem, então você não pode perder o tempo da visitação, você não pode perder o tempo da decisão. Meu Deus, porque a vida é cheia de entroncamentos, de encruzilhadas, de nuances, de mudanças, de curvas, de lugares aonde a gente tem que tomar decisões. Então aquele que percebe que Deus está conduzindo, ele não vai perder sabe, ter que ir lá para pegar um retorno grande quando alguém perde a saída, sabe? Só tem aquela saída, se tu perder aquela, 15 quilômetros à frente. Entrada da ponte Rio-Niterói. Inclusive, eu vim hoje de Niterói à tarde. Eu quase perdi o acesso da ponte. Se eu perdesse o acesso, eu não sei aonde que ia dar. Quem vem lá de Caraí, ali, eu não sei, só tem aquele... Quando eu vi assim, ponte, já era ali. Eu liguei o alerta e... Fernando, eu falei, deixa aqui, não posso perder. Às vezes você tem que ligar o teu alerta, todos os teus sinais da tua vida, ligar seta, botar braço para fora, mas dizer, eu não vou perder a saída, eu não vou perder aquilo que Deus está, meu Deus, alguém me ajuda, eu não vou perder, eu vou entrar ali, porque eu não quero ficar mais 15 quilômetros à frente, eu não quero andar mais 20 quilômetros à frente, eu não vou perder essa oportunidade. Aí mostra que você está entusiasmado. E o céu gosta quando encontra alguém entusiasmado. O céu gosta quando encontra alguém que está empolgado. O céu gosta quando encontra alguém que é ousado. Ele está duro, mas ele é ousado. Ele não tem muita coisa, mas ele é ousado. Ele não sabe muito, mas ele é ousado. Ele não prega muito bem, mas ele é ousado. E o céu admira isso. Eita glória. E eu vou falar só de 5 coisas que você precisa considerar quando você entra na presença de Deus, para oferecer o seu louvor e a sua adoração. Primeira delas, não seja morno. O que a Bíblia fala que vai fazer com os mornos? Tu gosta de beber água morna? No calor, pastor Léo, calorão, Rio de Janeiro, Rio 40 graus. Te dá uma água morna, embrulha. Quando alguém quer botar alguma coisa para fora, toma uma água morna, um negócio que você vomita na hora. Não seja morno. Jesus disse que se você for morno, Ele te vomitará da boca dele. Por que o morno? Porque o morno, ele conhece os dois lados. Ele já foi frio e já foi quente. Por que Deus não vomita o frio? Porque Ele nunca conheceu. Por isso que Deus tolera o frio. Porque Ele nunca conheceu. Ele nunca ardeu. Ele nunca ferveu. Mas aquele que ferveu e chegou no estágio do morno, por que voltou a esse ponto? Sabe, você precisa arder novamente. Então não seja morno. Se você acha que é possível estar na presença de Deus e não sentir nada, e não se empolgar, e não usar o teu corpo, e não ficar igual uma estátua no culto, e não reagir à presença dEle, às ministrações, alguma coisa está errada. Por dentro, estou jubilando. O cabra não dá glória a Deus, não levanta a mão. Acho que levantar a mão é fora da doutrina. Rasga a Bíblia, quando fala que a gente deve levantar nossas mãos, bater palmas na presença do Senhor. Não é esperar ter vontade, sentir um arrepio no esôfago ou no fígado, não. Na espinha, para fazer alguma coisa. Eu adoro a Ele, porque Ele é o meu Deus. Ele não tem que provar nada para mim. Ele já provou o seu amor por mim. Eu fui achado no cemitério, estou aqui hoje vivo. Glória a Deus. Eu danço, eu pulo, eu canto na presença dEle. Eu entro entusiasmado. Eu posso estar triste, mas eu vou adorar a si mesmo.
haja isso. Se o culto não mexe com você, se o estar na presença não mexe com você, é muito... Talvez você ainda não tenha tido um encontro verdadeiro com Ele. Você precisa talvez rever até a sua conversão. Segunda coisa, quando eu estou na presença dEle, há boas notícias, sabe? E isso é uma escolha, eu tenho que escolher estar diante da presença dEle. E quando eu estou na presença dEle, há boas notícias, eu sou inspirado, eu sou renovado, sabe? Quando a minha atenção é para Ele, quando eu venho por causa dEle, quando eu coloco a minha expectativa nele, alguma coisa vai acontecer. Ei, você está mais perto de Deus o quanto você decide estar. É você quem escolhe. O nível de relacionamento é você quem decide. O nível da tua dessa coisa que te inflama, é você que decide. Não terceirize isso para o pastor, não terceirize isso para sua esposa, ou para o seu líder, ou para qualquer que seja, ou para o ministério A ou B. Você precisa escolher estar perto de Deus e vibrar por Ele, se encher e ser portador dessa boa nova que é o Evangelho. Meu Deus, sabe? É não permanecer o mesmo, porque há uma mudança em nós na presença dEle, uma novidade, sabe? Deus faz isso na gente. Terceira coisa, às vezes, o teu entusiasmo é tão grande, que ele vai atrair atenção negativa e críticas. Isso é normal. Ei, desde que existe igreja, desde que existe sociedade, gente caminhando junto, vão haver palavras negativas sobre você, vão haver críticas ao teu respeito, mas não perca o teu entusiasmo por causa da crítica do outro, não perca a tua alegria, a tua maneira de adorar. Seja autêntico na sua adoração, seja verdadeiro na sua adoração, não seja um fake, não seja um robozinho na sua adoração, seja livre. Deus te deu uma identidade, então flua nela, dentro daquilo que a palavra diz, mas seja você. Lembra da esposa de Davi? Eu preguei aqui que Davi lutou por ela, né, no domingo de manhã, mas ele, quando consegue trazer a arca de volta, Mical fica na janela olhando Davi dançando só com as roupas de baixo e pulando. Ela tem vergonha dele, ela começa a falar: que papelão, isso não é papel de um rei. Davi não tinha o coração no trono, nem o trono no coração. Davi era adorador. Oh, meu Deus, você não entendeu? Davi era adorador. O que importava para ele é o seguinte: ali ele estava sem coroa, sem nada, só com as roupas de baixo, mas a presença estava. Agora Deus estava se agradando. Então, se Deus se agrada, eu vou celebrar, eu vou festejar, eu vou dançar. Pode ficar na janela, cuidado para não ficar estéril. Por conta dessa atitude dela de crítica, ela não gerou filhos. Deus cerrou a madre dela. Tem gente que não consegue gerar nada na vida por conta do seu espírito crítico, porque nada para você presta, ministério nenhum serve, pastor nenhum serve, e aí você tem um monte de historinha para contar. Querido, todo mundo já se decepcionou, todo mundo já teve um Saul para tentar a sua vida. Mas chega de dar essas desculpas. E não critique quem está fazendo. Se não serve para você, levanta os teus olhos para o Pai, glorifica Ele da tua maneira. Nem tudo eu tenho que copiar para fazer igual, porque o irmão está rodando, eu vou rodar também. Não! Mas também não justifica você ficar como uma estátua e só criticando quem está adorando, quem está cantando, quem está se empolgando na presença de Deus. Porque Mical, ela era a inspetora do culto. Algumas igrejas têm inspetores de culto. Eles ficam no culto só fazendo relatório. O pastor hoje veio com a mesma blusa preta de sempre. Pastor Danilo com aquele botão, aquela camisa de botão. Pastor Léo com calça rasgada. Meu Deus.
O André não lava a máscara dele nunca, é a mesma máscara. A parede da igreja está... Desculpa, irmão Marco. Não sei o quê. Ele é assim, ele tem um relatório por culto. Mas se perguntar o que o pastor pregou, ele não lembra. Se perguntar o que Deus falou com ele, ele não lembra. Se perguntar como foi a última vez que você chorou na presença de Deus, ou que você conseguiu manter tua boca calada sem falar mal de ninguém, não lembra. Normalmente essa galera é a turma do silêncio na hora do louvor. Ele fala na hora que não tem que falar. A do silêncio. São daqueles que adoram por dentro. Não adora não, irmão? Quem disse que adoração é só levantar a mão? Meu irmão, se você não tem braço, tudo bem, mas se você tem... Se você pode adorar a Deus, talvez você não pode dançar porque te falta uma perna, você tem a outra, mas você tem braços para levantar. Eu vejo mudos adorando a Deus com as mãos. Não é desculpa. Sabe, o teu baixo entusiasmo. Se você sabe muito, é você quem tinha que estar louvando mais alto. Se você sabe tanto de teologia assim, você tinha que ser o primeiro a gritar glória a Deus. Se você sabe, tem tanto conhecimento, você que tinha que ser o mais quebrantado. Se você tem tanto conhecimento, você tinha que ser o primeiro a contagiar quem está do seu lado com seu espírito, sabe, de tanto entendido e conhecedor de Deus. Por isso, conhecimento não significa ter relacionamento. Tem gente que não sabe o que é exegese, não sabe o que é homilética, mas ele sabe tudo do que é a presença de Deus. É o que importa. Quarta coisa, nunca se esqueça de quem Deus é. Nunca se esqueça de que é para Ele que você faz. Quando Mical falou com Davi, Davi respondeu para ela: eu não estava fazendo para você. Oh meu Deus. Se o mundo não aprova, aliás, quando o mundo não aprova é porque a gente está na direção certa. Se o mundo está aplaudindo o que a igreja está fazendo, eu coloco uma interrogação. Opa, porque a gente está na contramão do mundo. Eu fico vendo às vezes algumas pessoas que querem equilibrar o mundo com a igreja. Ei, é incompatível. É igual você virar o imã assim na mesma, né? Quando no mesmo polo, o negócio não encaixa, não dá. É incompatível. Então quando Davi foi criticado, ele falou: eu não estou fazendo para você. Por isso que a gente fala, o culto não é para quem assiste, o culto é para ele. Só quem pode avaliar um culto ou não é ele. Só quem pode receber ou rejeitar é ele. Nunca se esqueça disso. Não se esqueça disso. Se alguém falar: nossa, você estava esquisita no culto, você vai falar: foi para ele, não era para você. Nossa, eu estava com tudo hoje, empolgado. Para ele. Você não acha que passou do ponto? Ele sabe. É para ele. Meu Deus. Eu estava num curral e ele me levou para um palácio. Eu tenho na frente da minha lareira, eu tenho um tapete de leão. E eu tenho no quadro uma pele de um urso. Aqui, conjecturando. A cabeça de Davi hoje no palácio está lá. Carcaça do leão que eu carrego, a pele do urso. Então, ele me livrou lá, quando eu estava no curral, quando eu estava no mato, quando eu não tinha nada. Então é para ele, eu sei quem ele é, porque até aqui ele me ajudou. Eu achei que fosse morrer na caverna, ele me livrou. Eu achei que Saul fosse tirar minha vida e ele me livrou. Eu achei tanta coisa, é para ele. Mical, pode pensar o que você quiser, podem falar, eu não estou preocupado com o que o New York Times vai dizer amanhã, com o que o Globo vai dizer amanhã, com o que as mídias vão dizer amanhã. Não estou preocupado, eu só estou preocupado com uma coisa: Senhor, o Senhor recebeu o meu culto. Senhor, o Senhor se agradou de mim, é para o Senhor. Papel aceita qualquer coisa. Papel aceita tudo, mas Deus não. Papel aceita tudo. Qualquer história, qualquer invenção, mas Deus aceita os frutos
frutos de lábios que confessam o teu nome, de frutos que são gerados de corações quebrantados e contritos. Nunca esqueça de para quem é o seu louvor. E quinta coisa, eu vou encerrar. Existem coisas que só vão nascer na sua vida quando você se vestir de vestes de louvor. Existem coisas que só vão nascer na sua vida quando você decidir se vestir com vestes de louvor. A Bíblia vai dizer que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Eu quero encorajar você a louvar ao Senhor em todo o tempo, até alvorecer na tua vida. Louve ao Senhor no dia mau, no dia bom, quando perde, quando ganha, em qualquer situação. Se vista das vestes de louvor. Louve a Ele na semana difícil, louve a Ele na semana boa, louve a Ele quando você assina o contrato, louve a Ele quando o cliente recusou, louve a Ele se você perdeu os seus negócios, louve a Ele se você ganhar muito dinheiro, louve a Ele se a enfermidade vier, louve a Ele quando você for curado, louve a Ele em todo o tempo. Eu decido me vestir de louvor. Se vista de louvor. Comece a declarar: Deus ainda está no trono. Deus no trono está. Tudo Ele governa. E Ele é poderoso para fazer infinitamente mais, além do que sonhamos, pedimos ou imaginamos. Se vista de louvor nessa noite. Ao invés de um espírito angustiado, ao invés de palavras de murmuração, ao invés de reclamação, comece a se entusiasmar na presença do Senhor. Afaste a tua mesa do centro agora aí na frente da televisão. Se você pode levantar na sua sala e começar a andar na presença de Deus, a movimentar os seus pés na presença de Deus, a levantar a tua mão, de repente teu vizinho está vendo pela janela, o que é aquilo que aquele sujeito está fazendo? Está dizendo: eu estou empolgado. Dá um berro na janela: eu estou empolgado, eu estou entusiasmado, eu sei o Deus a quem eu tenho crido, Ele está no trono e eu louvarei. Aleluia, aleluia. Em todo tempo te louvarei, Senhor. Ei, há uma ruptura acontecendo hoje na igreja. Deixa Deus completar essa obra. Se algo tem que ser quebrado em você, deixa Ele quebrar. Não segure suas emoções, chore na presença de Deus. Você foi feito também um ser emocional. Sabe, chore, se emocione novamente. Deixe os seus olhos brilharem novamente. Dê a Ele o seu entusiasmo, dê a Ele o seu suor, dê a Ele o seu ânimo, dê a Ele a sua empolgação, dê a Ele as suas emoções. Sabe, se você tem muita fome de Deus, não tenha medo, tenha mais fome de Deus. Não é pecado nenhum ter fome de Deus, não há pecado nenhum em querer mais de Deus. Não seja comedido em buscar a Deus. Tem gente que é educado demais. Não seja educado com Deus. Não tem esse negócio de não precisa ter etiqueta, aulinha de etiqueta para querer mais de Deus. Deus não está preocupado se tu está comendo com um garfo do lado direito e do lado esquerdo. Deus está vendo a fome que há em você. Lembra de aula de etiqueta? Aí partia a carne, troca de mão. Eu uma vez eu me embolei todo. Eu fiquei olhando quem começava. Começa de fora para dentro. Beleza. Não, com Deus você pode ser quem você é. Você é filho dele. O filho se assenta à mesa. O filho pega do que está na mesa. O filho abre a geladeira, bebe da água, come da comida, entra na presença dele. Se você tem fome, não tenha receio disso. Esse é o tempo favorável para nós deixarmos o nosso entusiasmo vir à tona. Sabe?
Se você quer mais dele, pede a ele, que ele te enche. Precisa de mais graça, mais paciência, peça a ele que ele dá. Quer sabedoria? Peça a ele que ele dá a todos sem arrependimento. Peça a ele, mas se entusiasme nessa noite, se enche da presença dele. Diga para ele: eu quero mais do teu espírito, eu quero mais do teu fogo, eu quero mais da tua presença na minha vida. Oh Senhor, independente da minha circunstância, te adorarei. Não importam as circunstâncias, te louvarei, somente a ti, Jesus. Ei, avalie o seu entusiasmo agora, de 0 a 10, que nota você daria? Quando você vem cultuar a Deus, qual é a nota para o teu entusiasmo? Numa escala de 0 a 10. Ei, eu acho que tinha que ser 10 e com a vírgula assim, e transbordante. 10, mas está transbordando. 10, mas vai transbordar. Eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais. Pense nos seus momentos de louvor e adoração, públicos e privados. Que nota você daria para o seu entusiasmo? Essa é a noite de você se animar na presença de Deus, se empolgar diante da presença dEle novamente. Isso porque Deus tem uma porção dobrada para derramar sobre a tua vida. Deus tem uma porção dobrada. Deus, querido, Deus não tem limites. Deus não está sem conteúdo. Deus não está com estoque baixo. Deus não está com os reservatórios vazios. Deus não tem problema com o estoque. Deus é sempre farto. Deus é o El Shaddai. Um dos significados, pastor Danilo, de El Shaddai, que eu gosto, que na teologia é muito citado. Algumas pessoas, não se escandalize, mas é aquele que tem os seios fartos para amamentar. Deus é isso, há fartura nele. Quando você fala meu El Shaddai, é o meu todo provedor, aquele que não há falta de nada, aquele que não tem problema com escassez. Ele tem tudo o que eu preciso, tudo o que você precisa, na hora que você precisa, no dia em que você precisa, nem a mais, nem a menos, mas na hora exata Ele chega. Então se entusiasme nessa noite, se empolgue nessa noite, se emocione nessa noite, se alegre nessa noite. Aleluia! Uou! Meu provedor é o Senhor, meu provedor é o Shaddai, é o Shaddai, é o Shaddai, é o Shaddai, meu Deus provedor. É o Shaddai, o Deus que me sustenta. Jeová Jireh, Deus proverá. Eu não sei você, essa noite é uma noite de resgatar a alegria, o ânimo, o entusiasmo. Comece aí na tua sala a se movimentar. Isso, você é um ser vivo. E a Bíblia fala, tudo quanto tem fôlego, tudo que tem fôlego, louve ao Senhor. Ei, você está vivo, então se movimente. Você está respirando, então se movimente. Você não pode mexer os braços, mas pode mexer as mãos. Você não pode mexer as mãos, mas pode mexer as pernas. Você não pode mexer o teu corpo, mas balance a tua cabeça. Mas ache um caminho e deixe que isso seja visto. Somente a ti. Eu não te louvo para Mical, eu não louvo para Mical, eu não louvo para quem está sentado no banco, eu não pulo para quem está entrando ou assistindo. Eu louvo só a Ele, ao Deus que me deu vida, ao Deus que me gerou, que me livrou da morte. Esse é o Deus Todo-Poderoso. Aleluia, 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 aleluia. Eu me empolgo porque Ele merece.
Aleluia. Que essa palavra tenha falado com você nessa noite. Lembre-se que há um alto custo pelo baixo entusiasmo. Não perca essa oportunidade que Deus está te dando, para que Ele não possa falar: perdeu o dia da visitação. Eu não perderei por conta do meu baixo entusiasmo. Não, eu não vou perder. Chega de perder. Eu vou ganhar a presença, a paz, a intimidade, relacionamento com Ele, acesso ao Pai.